Capítulo 2. Quando Danica ressurgiu no andar da sala de exposição da galeria, Bryce já tinha recebido uma reprimenda levemente ameaçadora de Jesiba por causa de sua inércia, um e-mail de uma compradora irascível exigindo que ela expedisse a documentação da urna antiga que comprara para se pavonear na festa de sua amiga igualmente irascível, e 2 mensagens de membros da matilha de Danica, perguntando se a Alfa estava prestes a matar alguém por conta da liberação de Briggs. Natalie, terceira em comando de Danica, fora direto ao ponto. Ela já havia perdido a linha com o lance de Briggs? Connor Hulstrom, segundo de Danica, tomou um pouco mais de cuidado com o que soltava no éter. Havia sempre a possibilidade do vazamento de informações. Falou com Danica? Foi tudo o que perguntaram. Bryce estava respondendo a Connor: sim, cuidei de tudo, quando uma grande loba cinzenta do tamanho de um cavalo pequeno fechou as portas de ferro dos arquivos com uma das patas, as garras estalando no metal. Odiou tanto assim minhas roupas? Perguntou Bryce, levantando-se da cadeira. Apenas os olhos cor de caramelo de Danica permaneciam os mesmos sob aquela forma, e apenas seus olhos atenuavam a ameaça e a elegância que a loba irradiava ao caminhar em direção à mesa. Estou com elas, não se preocupe. Presas longas e afiadas reluziam a cada palavra. Danica levantou as orelhas peludas, observando o computador que tinha sido desligado. A bolsa que Bryce havia colocado sobre a mesa. Vai sair comigo? Preciso investigar algumas coisas para Jesiba. Bryce pegou o chaveiro com que abria as portas dos vários segmentos de sua vida. Ela tem me atormentado para encontrar o chifre de Luna outra vez, como se eu não o tivesse procurado sem descanso na última semana. Danica olhou para uma das câmeras visíveis na sala de exposição, colocada atrás da estátua decapitada de um fauno dançante, datada em mais de 10.000 anos. A cauda peluda balançou uma vez. Por que ela quer o chifre? Bryce deu de ombros. Não tive coragem de perguntar. Danica avançou até a porta da frente, com cuidado para não deixar as garras puxarem sequer um fio do tapete. Duvido que ela o devolva ao templo só por bondade. Tenho a sensação de que Jesiba usaria a devolução a seu favor, comentou Bryce. Elas caminharam pela rua calma, a 1 quarteirão do rio Istros, o sol do meio-dia cozinhando os paralelepípedos. Danica como uma sólida muralha de pelos e músculos entre Bryce e o meio-fio. O roubo do chifre sagrado durante o blackout fora a notícia mais importante do incidente. Saqueadores haviam se aproveitado da escuridão para invadir o templo de Luna e surrupiar a antiga relíquia férica de seu lugar de direito, o colo da enorme entidade entronizada. O próprio arcanjo Micah oferecera uma robusta recompensa por qualquer informação sobre seu retorno e prometera que o bastardo que tinha roubado a relíquia seria apresentado à justiça, também conhecida como crucificação pública. Bryce sempre fizera questão de não se aproximar da praça do distrito comercial central, onde em geral acontecia a punição. Em certos dias, dependendo do vento e do calor, o cheiro de sangue e carne podre chegava a atravessar quarteirões. Bryce caminhava em sincronia com Danica, conforme a enorme loba esquadrinhava a rua, as narinas farejando qualquer ameaça. Como semiférica, Bryce podia sentir o cheiro de pessoas com mais acuidade que a maioria dos humanos. Quando criança, sempre divertira os pais ao descrever o perfume de todos na pequena cidade montanhosa de Nidaros. Humanos não possuíam tal ferramenta para interpretar o mundo, mas a habilidade de Bryce não era nada em comparação à da amiga. Enquanto Danica cheirava a rua, sua cauda balançou outra vez, e não de alegria. Relaxe, pediu Bryce. Vai apresentar sua argumentação aos mestres e em seguida eles darão a sentença. As orelhas de Danica pareciam coladas à cabeça. É foda, Bi, tudo isso. Bryce franziu o senho. Quer mesmo me convencer de que algum dos mestres gostaria de um rebelde como Briggs solto?
Eles vão encontrar algum detalhe técnico e jogar aquele babaca de volta na cadeia, disse Bryce, e acrescentou, porque Danica ainda não a encarava. É impossível que a 33ª Legião não esteja vigiando cada passo de Briggs. Se ele sair da linha, o governador pode até mandar um Umbra-Mortis atrás do sujeito. O assassino particular de Micah, com o raro dom do relâmpago nas veias, podia eliminar quase qualquer ameaça. Danica rosnou, as presas brilhando. Posso lidar com Briggs. Sei que pode, todo mundo sabe, Danica. Danica verificou a rua adiante, passando os olhos pelo cartaz de 6 Estries entronizados, um trono vazio para honrar a irmã caída, colado em um muro. Então suspirou. Ela sempre carregou nos ombros fardos e expectativas com os quais Bryce jamais teria de se preocupar, e a semiférica era grata por tal privilégio. Quando Bryce fodia com tudo, em geral, Jésiba a desencava por alguns minutos e pronto. Quando Danica cometia um erro, a merda ganhava as manchetes dos noticiários e a interweb. Sabine se certificava daquilo. Bryce e Sabine haviam se odiado desde o instante em que a Alpha esnobara a inapropriada companheira de quarto mestiça da única filha, naquele primeiro dia na UCLC. E Bryce tinha adorado Danica desde o instante que sua companheira de quarto, ainda assim, havia lhe estendido a mão e em seguida dissera que Sabine só estava irritada porque tivera esperança de encontrar um vampiro sarado pelo qual suspirar. Era raro Danica deixar a opinião dos outros, em especial a de Sabine, minar seu orgulho e sua alegria. No entanto, em dias como aquele, Bryce ergueu uma das mãos e acariciou o flanco musculoso da loba em um gesto amplo e reconfortante. Acha que Briggs vai se vingar de você e da Matilha? Perguntou Bryce, sentindo um nó no estômago. A amiga não o pegara sozinha. Seria um acerto de contas com todos. Danica franziu o focinho. Não sei. As palavras ecoaram entre as duas. Em um combate corpo a corpo, Briggs nunca derrotaria Danica, mas uma de suas bombas poderia mudar tudo. Se Danica tivesse feito a descida para a imortalidade, provavelmente sobreviveria, mas como não a fizera, como era a única na matilha dos demônios que ainda não mergulhara, a boca de Bryce secou. Tome cuidado, aconselhou Bryce em voz baixa. Vou tomar, garantiu Danica, os olhos calorosos ainda cheios de sombra. Mas então ela balançou a cabeça como se sacudisse água dos pelos, um movimento puramente canino. Com frequência, Bryce se admirava com aquilo. Como a Danica conseguia espantar seus medos, ou pelo menos enterrá-los o bastante para seguir em frente. De fato, Danica mudou de assunto. Seu irmão estará na reunião. Meio irmão, Bryce não se importou em corrigi-la. Meio irmão e completa idiota férico. E só achei melhor avisar que vou vê-lo. A expressão da loba se suavizou. Ele vai me perguntar sobre você. Diga a Ron que estou ocupada com coisas importantes e que ele pode ir para o inferno. Danica bufou rindo. Onde exatamente você vai conduzir sua investigação sobre o chifre? No templo, respondeu Bryce com um suspiro. Sinceramente, tenho estudado o assunto há dias e não descobri nada. Nenhum suspeito, nenhum boato sobre a venda da relíquia no mercado da carne, nenhum motivo pelo qual alguém se interessaria por ela. O chifre de Luna é famoso bastante para que seu ladrão mantenha bem escondido. Ela franziu o senho para o céu. Quase me pergunto se o blackout está ligado à relíquia, se alguém cortou o fornecimento de energia para roubá-la em meio ao caos. Existem cerca de 20 pessoas na cidade com tamanha habilidade e metade tem os recursos para conseguir a façanha. A cauda de Danica crispou-se. Se foram capazes de fazer algo assim, sugiro manter distância. Enrole Jésiba por um tempo, faça acreditar que você está procurando pela relíquia, depois esqueça o assunto. O chifre terá aparecido até lá, ou ela vai pensar em outra missão estúpida. É só que seria bom encontrar o chifre para minha carreira, admitiu Bryce, independentemente do que diabo aquilo significasse.
Um ano de trabalho na galeria não lhe trouxera nada além de indignação pela obscena quantia de dinheiro que os ricos esbanjavam em velharias. Os olhos de Danica brilharam. Sim, eu sei. Bryce deslizou um pequeno pendente dourado, um nó com 3 círculos entrelaçados pela delicada corrente ao redor do pescoço. Danica saía em patrulha com garras, espada e armas, mas a armadura diária de Bryce consistia apenas de um amuleto arquesiano que ela ganhara de Jésiba em seu primeiro dia de trabalho. Um traje de proteção em forma de cordão. Danica havia ficado admirada quando Bryce lhe mostrara a eficácia do amuleto contra a influência de vários objetos mágicos. Os amuletos arquesianos eram raros, mas Bryce não se iludia nem acreditava que o presente fora dado com outro interesse em vista que não o da própria chefe. Seria o pesadelo das seguradoras se Bryce não possuísse um. Danica indicou o cordão. Não o tire do pescoço, ainda mais se estiver se metendo em merdas como o chifre. Muito embora o imenso poder do chifre tivesse se dissipado havia muito, se a relíquia tivesse sido roubada por alguém poderoso, Bryce precisaria de toda a proteção contra os dois. Sim, aqueceu ela. Danica tinha razão. Bryce jamais havia tirado o cordão desde que o ganhara. Se algum dia Jésiba a jogasse na sarjeta, sabia que teria de achar um jeito de se certificar que manteria o cordão. Danica dissera o mesmo muitas vezes, incapaz de ignorar o instinto protetor de Alpha. Era parte do que Bryce amava na amiga, e o motivo pelo qual seu peito se contraiu naquele instante com o mesmo amor e gratidão. O telefone de Bryce vibrou na bolsa e ela o pegou. Danica olhou de esguelha, viu quem era e balançou o rabo, orelhas em pé. Não diga uma palavra sobre Briggs, avisou Bryce atendendo a ligação. Oi, mãe. Oi, docinho. A voz de Amber Killan encheu seu ouvido, arrancando um sorriso de Bryce, mesmo com os quase 500 quilômetros que as separavam. Queria confirmar se podemos mesmo visitá-la no próximo fim de semana. Oi, mamãe, latiu Danica na direção do telefone. Amber riu. Danica a chamara de mamãe desde o primeiro encontro, e Amber, que jamais gerara outro bebê além de Bryce, havia ficado mais que satisfeita em acolher uma segunda filha, tão cabeça dura e encrenqueira quanto a primeira. Danica, é você? Bryce revirou os olhos e estendeu o telefone para a amiga. Entre um passo e outro, em meio a um clarão intenso, Danica se transformou. A enorme loba encolheu até se tornar uma esbelta silhueta humana. Arrancando o telefone de Bryce, Danica o prendeu entre o ombro e a orelha, conforme ajeitava a blusa de seda branca que Bryce lhe emprestara, enfiando a barra para dentro da calça jeans manchada. Tinha conseguido limpar grande parte da gosma do caçador noturno, tanto da calça quanto da jaqueta de couro, mas a camiseta aparentemente havia sido uma causa perdida. Bryce e eu estamos dando uma volta, respondeu Danica. Com as orelhas pontudas, Bryce era capaz de ouvir a mãe com perfeição quando ela perguntou: onde? Amber Killan fazia da superproteção um esporte de competição. A mudança de Bryce para Lunation fora um duelo de vontades. Amber só cedera quando descobriu que Danica seria a colega de quarto da filha no primeiro ano, e então lhe deu um sermão sobre como manter Bryce segura. Por sorte, Randall, o padrasto de Bryce, havia interrompido a mulher depois de 30 minutos. Bryce sabe como se defender, lembrou Randall. Nós nos certificamos disso e ela vai continuar o treinamento enquanto estiver aqui, não vai? A semiférica com certeza o fizera. Poucos dias antes, ela havia visitado o campo de tiro, repassando os movimentos que Randall, seu verdadeiro pai, em sua opinião, tinha lhe ensinado desde a infância. Montar uma arma, mirar, controlar a respiração. Na maior parte do tempo, ela achava que armas eram máquinas assassinas brutais e se sentia grata por serem altamente controladas pela República. Mas como seu arsenal de defesa contava apenas com rapidez e alguns golpes bem ensaiados, havia aprendido que para os humanos uma arma poderia significar a diferença entre a vida e o massacre. Estávamos indo até uma das barracas da praça da cidade velha, atrás de kebabs de cordeiro, inventou Danica.
E antes que Amber pudesse continuar com o interrogatório, acrescentou: Bi deve ter se esquecido de comentar que vamos até Calaxos no próximo fim de semana. Ethan tem uma partida de softball, vamos dar uma força a ele. Era uma meia-verdade. O jogo estava previsto, mas elas não haviam combinado uma viagem para ver o irmão mais novo de Connor, estrela do time da faculdade. Naquela tarde, a Matilha dos Demônios, planejava de fato ir ao estádio da UCLC para torcer por Ethan, mas Bryce e Danica não se dignavam a acompanhar um jogo fora de casa desde o segundo ano, quando Danica tivera um caso com um dos defensores. É uma pena, lamentou Amber. Bryce praticamente podia ver o rosto da mãe se fechando pelo seu tom de voz. Estávamos ansiosos para vê-las. Solas flamejantes, aquela mulher era mestre em chantagem emocional. Bryce se encolheu e pegou o telefone de volta. Nós também, mas vamos remarcar para o mês que vem? Mas ainda demora tanto. Merda, um freguês está descendo a rua, mentiu Bryce. Preciso desligar. Bryce Adelaide Kinlan. Tchau, mãe. Tchau, mãe, ecoou Danica assim que Bryce desligou. A semiférica suspirou na direção do céu, ignorando o planar e bater de asas dos anjos, as sombras dançando nas ruas banhadas pelo sol. Mensagem chegando em 3, 2, o telefone vibrou. Se eu não a conhecesse bem, diria que está nos evitando, Bryce. Seu pai vai ficar muito magoado, tinha escrito Amber. Danica soltou um assovio. Ela é boa. Bryce grunhiu. Não vou deixá-los vir à cidade com Briggs à solta. O sorriso de Danica se apagou. Eu sei. Vamos continuar evitando os dois até que as coisas se resolvam. Graças a Tona por Danica, a amiga sempre tinha um plano para tudo. Bryce guardou o telefone na bolsa sem responder à mensagem da mãe. Quando chegaram ao portão, no coração da praça da Cidade Velha, seu arco de quartzo tão cristalino quanto um lago congelado, o sol mal batia na trave superior, refletindo e projetando pequenos arco-íris nas paredes de um dos prédios ao redor. No solstício de verão, quando o sol se alinhava perfeitamente ao portão, toda a praça se enchia de arco-íris, tantos que era como se quem passasse por ali caminhasse dentro de um diamante. Turistas perambulavam pelo local, uma fila de visitantes serpenteava pela praça, todos esperando a chance de tirar uma foto ao lado do monumento de 6 metros de altura. O portão da Praça da Cidade Velha, um dos 7 da cidade, com frequência era chamado de Portão do Coração, graças à sua localização no centro de Lunetium. Equidistante dos outros 6, todos talhados em blocos de quartzo extraído das montanhas Laconian, ao norte, cada qual servindo de passagem para uma das estradas que saía da cidade murada. Deviam fazer uma pista exclusiva para moradores, resmungou Bryce, enquanto as duas desviavam de turistas e vendedores ambulantes. E multar os turistas lerdos, retrucou Danica, mas lançou um sorriso lupino para um jovem casal de humanos boquiabertos, que a reconheceu e começou a tirar fotos. Me pergunto o que eles achariam se soubesse que está besuntada de molho especial de caçador noturno, murmurou Bryce. Danica lhe deu uma cotovelada. Babaca, a loba acenou amigavelmente para os turistas e seguiu o caminho. Do outro lado do Portão do Coração, em meio a um pequeno exército de barracas de comida e souvenirs, uma segunda fila de pessoas aguardava para tocar o bloco dourado na faceta sul. Bem, vamos precisar passar por eles para atravessar, disse Bryce, franzindo o senho para os turistas ociosos naquele calor de matar. Mas Danica parou de forma abrupta, o rosto anguloso voltado para o portão e a placa. Vamos fazer um desejo? Não vou ficar na fila. Em geral, elas apenas gritavam seus desejos para o éter, tarde da noite, quando cambaleavam bêbadas do Corvo Branco para casa e a praça estava vazia. Bryce verificou a hora em seu telefone. Não precisa ir até o Comitium? A fortaleza do governador, com suas 5 torres, ficava a pelo menos 15 minutos de caminhada.
Tenho tempo, respondeu Danica. Em seguida pegou a mão de Bryce e a puxou pela multidão na direção da verdadeira atração turística do portão. Em uma saliência a mais ou menos 1,20 m do chão, via-se o dial, um bloco de ouro maciço incrustado com 7 diferentes pedras preciosas, uma para cada quadrante da cidade, a insígnia do distrito correspondente gravada abaixo. Esmeralda e uma rosa representando a cidade. Esmeralda e uma rosa representando as 5 rosas. Opala e um par de asas para o distrito comercial central. Rubi e um coração em homenagem à praça da cidade velha. Safira e um carvalho, símbolo do bosque da lua. Ametista e um punho humano para os prados de Asphodel. Olho de tigre e uma serpente, brasão do mercado da carne, e ônix, tão negro que sorvia a luz, e uma caveira com 2 ossos cruzados, indicando o quarteirão de ossos. Embaixo do arco de joias e emblemas, um pequeno disco dourado se erguia de leve, o metal gasto pelas inúmeras mãos e patas e barbatanas e qualquer outra espécie de membro. Uma placa ao lado dizia: toque por sua conta em risco. Não use entre o crepúsculo e a aurora. Violadores serão multados. As pessoas na fila, à espera de chegar ao disco, pareciam não se preocupar com os riscos. Uma dupla risonha de adolescentes metamorfos, algum tipo de felino pelo cheiro, empurrava, acotovelava e provocava um ao outro, desafiando-se a tocar o disco. Patético, censurou Danica, deixando para trás a fila e as cordas, até alcançar uma entediada guarda da cidade, uma jovem férica. Ela pegou o distintivo de dentro da jaqueta de couro e o mostrou à sentinela, que ficou tensa ao se dar conta de quem havia furado a fila. A férica nem mesmo olhou para a insígnia exibindo um arco em meia-lua com uma flecha encaixada antes de recuar. Assunto oficial do Ox, declarou Danica, com uma irritante expressão impassível. Só levará 1 minuto. Bryce prendeu o riso, ciente dos olhares fixos em suas costas. Se não vão tocar, então sumam, rosnou Danica para os adolescentes. Eles se viraram para ela e ficaram brancos como a morte. Danica sorriu, mostrando quase todos os dentes. Não era uma visão agradável. Puta merda, sussurrou um dos adolescentes. Bryce também disfarçou o sorriso. Nunca falhava a admiração, principalmente porque sabia que Danica a tinha conquistado. Todo maldito dia, Danica conquistava a admiração espelhada na expressão de estranhos quando percebiam o cabelo sedoso e a tatuagem no pescoço, e o medo que fazia com que a escória da cidade pensasse 2 vezes antes de se meter com ela e a matilha dos demônios, com exceção de Philip Briggs. Bryce fez uma prece para as profundezas azuis de Ogena, para que a deusa do mar sussurrasse sua sabedoria no ouvido de Briggs, e assim ele se mantivesse longe de Danica, se fosse, de fato, libertado. Os garotos se afastaram, e levou apenas alguns milésimos de segundo para que notassem Bryce. A admiração na expressão deles se transformou em flagrante interesse. Bryce bufou. Vão sonhando. Meu professor de história disse que os portões originalmente eram dispositivos de comunicação. Gaguejou um deles, desviando a atenção de Bryce para Danica. Aposto que você conquista muitas garotas com esses incríveis factoides, respondeu Danica sem encará-los, indiferente e fria. Recado dado. Eles se esgueiraram de volta à fila. Bryce sorriu e se aproximou da amiga, estudando o dial. Mas o adolescente tinha razão. Os 7 portões da cidade, cada um erguido junto a uma das linhas lei que cortavam Lunetium, haviam sido concebidos séculos antes, como um modo rápido para os guardas dos distritos conversarem entre si. Quando alguém apertava o disco dourado no centro do dial e falava as palavras do mensageiro, viajavam até os outros portões, e a pedra preciosa correspondente ao setor original da voz se acendia. Claro,
Aquilo exigia uma certa dose de magia que era literalmente sugada, como faz um vampiro, das veias da pessoa que tocava o dial. Um zap formigante de poder consumido para sempre. Bryce erguia os olhos para a placa de bronze acima de sua cabeça. Os portões de quartzo eram memoriais, embora ela não soubesse de que guerra ou conflito, mas cada um exibia o mesmo letreiro: o poder será de quem der a vida pela cidade. Como era uma declaração que poderia ser interpretada como um questionamento à autoridade dos Estuary, Bryce sempre se espantou por permitirem que os portões permanecessem de pé. Mas depois de se tornarem obsoletos com o advento do telefone, os portais haviam ganhado novo fôlego quando crianças e turistas começaram a usá-los, combinando com amigos em outros portões da cidade para sussurrar obscenidades ou se maravilhar com a absoluta novidade de um meio de comunicação tão antiquado. Não era nenhuma surpresa que, nos fins de semana, babacas bêbados, uma categoria na qual Bryce e Danica se enquadravam fielmente, causassem tantos problemas com sua gritaria através do dispositivo que a cidade instituiu um horário de funcionamento. E então a tola superstição floresceu, alegando que os portões podiam transformar desejos em realidade e que fornecer uma gota de seu poder era fazer uma oferenda aos 5 deuses. Era idiotice, Bryce sabia, mas se aquilo ajudava Danica a superar o medo da libertação de Briggs, bem, então valia a pena. O que vai pedir? Perguntou Bryce, quando Danica encarou o disco, as pedras escuras acima. A esmeralda de Ciro se acendeu, a voz de uma jovem atravessando para gritar: peitos! As pessoas em volta gargalharam, o som como água borbulhando sob pedra, e Bryce riu entre dentes. Mas a expressão no rosto de Danica se tornara solene. Tenho muitos desejos a fazer, respondeu ela. Antes que Bryce pudesse replicar, Danica deu de ombros. Mas acho que vou pedir que Ethan vença a partida de softball hoje à noite. Com isso, ela pressionou a palma contra o disco. Bryce observou enquanto a magia estremecia e soltava uma risada abafada, dando um passo para trás. Os olhos cor de caramelo brilhavam. Sua vez. Sabe que mal tem alguma mágica digna de roubo, mas tudo bem, argumentou Bryce, sem querer dar o braço a torcer, nem mesmo para uma loba alfa. Desde o momento em que Bryce entrou no quarto de Danica no dormitório dos calouros, elas faziam tudo juntas, apenas as duas, como sempre seria. Até planejaram fazer a descida em dupla, congeladas na imortalidade ao mesmo tempo, com os integrantes da matilha dos demônios ancorando as duas. Tecnicamente, não era imortalidade. Os Vanir envelheciam e morriam, tanto de causas naturais como de outras tantas, mas o envelhecimento era tão retardado depois da descida que, dependendo da espécie, poderia levar séculos para a primeira ruga aparecer. Os féricos chegavam a 1000 anos, os metamorfos e bruxas a 5 séculos, os anjos ficavam entre os dois. Humanos puros não faziam a descida, já que não possuíam magia. E comparados aos humanos e sua baixa expectativa de vida e lento processo de cura, os Vanir eram, em essência, imortais. Algumas espécies nem mesmo atingiam a maturidade antes dos 80 anos, e a maioria era muito, muito difícil de matar. Raras vezes, Bryce havia especulado sobre seu lugar no espectro, se o legado férico lhe garantiria 100 ou 1000 anos. Não importava, desde que Danica estivesse sempre presente. A começar pela descida. Juntas, dariam um mergulho mortal para o interior de seu poder amadurecido. Encontrariam o que as aguardava no fundo de suas almas e, em seguida, voltariam depressa à vida antes que a falta de oxigênio lhes causasse morte cerebral ou apenas morte. Contudo, enquanto Bryce mal herdaria poder suficiente para fazer alguns truques, Danica reivindicaria um oceano de poder que superaria o de Sabine e que provavelmente a colocaria no mesmo nível da realeza férica, talvez até mesmo suplantasse o rei outonal em pessoa. Era sem precedente. Um metamorfo ter tamanho poder, no entanto, todos os testes padrão na infância haviam confirmado.
Uma vez que Danica descesse, ela se tornaria consideravelmente poderosa entre os lobos, algo que não se testemunhava desde os dias antigos além mar. Danica não apenas se tornaria a prima dos lobos da cidade da lua crescente. Não, ela tinha potencial para se tornar alfa de todos os lobos do maldito planeta. A amiga nunca pareceu dar a mínima para aquilo. Não planejava o futuro baseado no fato. 27 era a idade ideal para a descida. Haviam decidido juntas, depois de anos julgando sem piedade vários imortais que contavam a vida em séculos ou milênios, antes de quaisquer linhas de expressão ou rugas ou cabelos brancos. A quem lhes perguntava, apenas respondiam: qual a vantagem de serem imortais fodonas se o peito está caído? Babacas fúteis, sibilara Fury, quando elas haviam explicado a decisão pela primeira vez. Fury, que tinha completado a descida aos 21 anos, não havia escolhido a idade por si mesma. Apenas acontecera ou a forçaram, não sabiam ao certo. A presença de Fury na UCLC tinha sido somente fachada. Grande parte de seu tempo era passado em Pangera, onde executava tarefas verdadeiramente repugnantes por quantias indecentes de dinheiro. Ela fazia questão de não dar detalhes. Assassina, afirmava Danica. Mesmo Juniper, a doce fauna que ocupava o quarto vértice do quadrão de sua amizade, admitia a probabilidade de Fury ser uma mercenária. Se Fury era ou não ocasionalmente contratada pelos Astrid e seu bichinho de estimação, o Senado Imperial, era uma pauta ainda em discussão, mas nenhuma delas se importava. Não quando Fury sempre as apoiou quando precisaram, e mesmo quando não era o caso. A mão de Bryce pairou sobre o disco dourado. O olhar de Danica parecia um peso frio sobre sua pele. Vamos, Bi, não seja medrosa. Bryce suspirou e colocou a mão no dial. Desejo que Danica consiga uma manicure. Suas unhas estão uma merda. Um relâmpago a percorreu, um leve vácuo ao redor do umbigo. Então Danica riu e a empurrou. Sua maldita babaca. Bryce passou um dos braços sobre os ombros de Danica. Você mereceu. Danica agradeceu a prestativa guarda, que parecia radiante com a atenção, e ignorou os turistas ainda tirando fotos. As duas não conversaram até chegar ao lado norte da praça, de onde Danica se encaminharia na direção dos céus cheios de anjos e torres do DCC para o amplo complexo do Comitium, em seu centro, e Bryce seguiria para o templo de Luna, a 3 quarteirões dali. Danica indicou as ruas atrás de Bryce com o queixo. Vejo você em casa, certo? Tome cuidado, Bryce suspirou, tentando afastar a inquietação. Sei como me cuidar, Bi, disse Danica, mas com amor nos olhos. Uma gratidão que apertou o peito de Bryce, simplesmente pelo fato de alguém se importar se estava viva ou morta. Sabine era um monte de merda. Nunca havia insinuado ou dado qualquer pista sobre a identidade do pai de Danica. Então a amiga tinha crescido sem absolutamente ninguém, a não ser o avô, que era reservado e velho demais para poupar Danica da crueldade da mãe. Bryce inclinou a cabeça na direção do distrito comercial central. Boa sorte, não emputeça muita gente. Você sabe que o farei, argumentou Danica com um sorriso que não alcançou os olhos.